Beleza, pessoal. Então, começou a gravar aqui já, né? E eu hoje, como eu falei para vocês, quem chegou depois, minha câmera tá desligada porque ela não tá querendo colaborar comigo. E desde hoje de manhã não consigo ligar ela, não sei o que aconteceu. Mas daqui para amanhã eu acho que eu consigo consertar ela, espero eu, né? Tomara que sim. Enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre as bases da genética, né? Eu mandei para vocês na segunda-feira dois vídeos falando sobre termos de genética, né? Os termos conceituais da genética. Aqueles termos lá são muito importantes que vocês conheçam e eu espero que todo mundo tenha assistido, porque hoje a gente vai falar sobre as bases da genética e seria muito bom que vocês tivessem já em mente esses termos, né? Que vocês já conhecessem para que vocês não se percam na hora que eu estiver explicando aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou apresentar aqui o quadro, aí vocês sabem que quando eu estou apresentando o quadro, eu não consigo ver o que vocês estão falando no chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu pare para falar, aí vocês mandam mensagem aí, ligam o microfone e mandam mensagem pedindo para eu parar. Beleza? Que aí a gente para e volta para explicar o que vocês não entenderam. Então, vamos continuar aqui falando sobre as bases da genética. Então, pessoal, a genética, na verdade, ela é uma ciência relativamente jovem, né? É uma parte da biologia relativamente jovem. Por volta de 1840, por aí, até um pouco antes, existe um cara, né, chamado Gregor Mendel. O Mendel, ele era um monge, né? Ele era um monge católico e ele vivia lá na região ali da Áustria, onde hoje mais ou menos ali é a Alemanha, Hungria, enfim. E esse cara, né, esse monge aí, ele era um cara muito interessado em aprender, em aprender coisas sobre plantas. Ele gostava muito de plantas, ele tinha uma facilidade de trabalhar com plantas, né? Ele era, inclusive, botânico. Só que o Mendel, ele também tinha uma outra paixão na vida dele. Qual era a paixão da vida dele? Matemática. Então, o Mendel resolveu mesclar, né? Um pouco de biologia com um pouco de matemática. Então, dentro da biologia, o Mendel teve a ideia de enfiar a matemática no meio, né? Da biologia. Aí, o Mendel começou a perceber, né? Que existiam alguns padrões dentro das plantas, e ele começou a pensar: será o que é que determina esses padrões? O que será que faz com que uma planta seja desse jeito, ou seja do outro jeito? O que faz com que a flor seja roxa ou que ela seja branca? O que faz com que a planta seja alta ou que ela seja baixa? Que o fruto dela seja amarelo ou seja verde? Então, o Mendel começou a ficar com aquela curiosidade, né? E aí ele fez o que toda pessoa curiosa deveria fazer, né? Pelo menos o Mendel começou a investigar o que é que estava acontecendo por dentro dessas plantas, né, para que ele pudesse chegar a uma determinada conclusão. Então, o Mendel escolheu, né, para os seus estudos, uma plantinha de ervilhas, né, chamadas de ervilhas de cheiro. E isso não é uma questão de prova ou coisa do tipo, mas é uma curiosidade e eu quero conversar com você, quero mostrar para vocês por que ele escolheu essas ervilhas de cheiro. As ervilhas de cheiro são plantas que são muito fáceis de cultivar, né? Elas são bem fáceis de cuidar, então não tem muito segredo para cuidar das ervilhas de cheiro. Além disso, são plantas que têm floração o ano todo, então ela não é uma planta que precisa esperar uma determinada época do ano para florar e a sua prole, né, os seus frutos, as ervilhas que nascem nas plantas de ervilha, elas são numerosas, né, uma quantidade bem grande. Então, facilitaria a parte estatística, né, já que o Mendel tinha muito interesse em colocar matemática dentro dos estudos dele para provar que era significativo aquele resultado. Então,
Mendel pegou essas plantas aí, como ele tinha facilidade, né? Ele já conhecia bem as plantas, ele começou a investigar características das flores. Então, ele separou algumas características que eram bem marcantes nessas plantas, né? Como a altura da planta, se a vagem era verde ou era amarela. A vagem é onde fica guardado os grãozinhos da ervilha, né? Quem aqui já foi no interior e debulhou feijão, sabe que o feijão vem dentro de uma vagenzinha, né? A ervilha também vem dentro de uma vagenzinha. Aí ele observou se a textura da ervilha era lisa ou era rugosa, se a semente era amarela ou era verde, se a flor era branca ou era roxa. Enfim, ele foi selecionando essas características aí. Aí o Mendel, ele, como ele era botânico, né, como ele entendia muito de planta, ele pegou as flores dessas plantas, né, e em algumas flores, ele cortou a parte masculina da flor, né? Ele cortou a parte masculina da flor e deixou apenas a parte feminina. E aí o Bendel, ele começou a polinizar a flor com sua própria parte masculina, né? Ou seja, ele começou a criar plantas que eram filhas delas mesmas, né? Ele fez uma autofecundação. E aí ele começou a sempre fecundar plantas que tinham as mesmas características, né? Ele sempre fecundava plantas altas, com plantas altas, plantas de flor branca com planta de flor branca, planta de vagem verde com planta de vagem verde, a vagem amarela era só com vagem amarela, até que chegou um momento, né, que o Mendel sempre conseguia plantas com a mesma característica. Todas as plantas tinham sempre as mesmas características. Então ele chamou essas linhagens aí de linhagens puras, certo? Eram linhagens puras. Eram plantas que sempre iam ter aquela determinada característica. Mais para frente, quando ele começou a intercruzar essas plantas, né, quando ele começou a cruzar duas plantas puras, ele obteve plantas que ele chamou de linhagens híbridas, certo? Híbrida é misturada. Pura é aquela que só tem uma característica, beleza? Todo mundo compreendeu até aí? Até esse momento aqui a gente está só contando historinha, né? Mas é interessante que você saiba o porquê que o Mendel escolheu essa essas plantas, para você não ficar imaginando que as coisas vêm da cabeça da gente, né? Ele teve um motivo para escolher essas plantinhas. Todo mundo compreendeu? Sim. Beleza. Então, o Mendel, depois de ter percebido, né, que ele tinha linhagens puras, o Mendel começou a separar essas plantinhas, né, para evitar que elas fizessem fertilização cruzada, né? Ele queria fazer fertilização cruzada, mas ele queria fazer a fertilização que ele controlasse, né, que ele tivesse certeza que ele estava cruzando duas gerações puras diferentes. Então, o que é que aconteceu? Para facilitar aqui para vocês, eu vou usar uma característica, né? Mas o Mendel, quando ele criou lá as plantinhas dele, né? Ele observou várias características. Mas para deixar mais fácil para a gente aqui, a gente vai usar só uma, que é a cor. Na verdade, a gente vai usar duas, né? A gente vai usar a cor e a textura da ervilha, certo? A ervilha de cor amarela e da textura lisa, e a plantinha, a ervilhazinha de cor verde e da textura rugosa, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? O Mendel, né? Ele pegou essa plantinha aqui. Na real, eu vou facilitar mais ainda. Eu vou deixar essa plantinha, essa sementinha lisa, porque se a gente colocar duas características, vai ter uma diferença aqui, e eu não quero essa diferença agora. Essa diferença vai ser depois. Então eu vou apagar essa ervilhazinha verde aqui e vou fazer ela lisa também, certo? Que aí a gente vai levar em consideração aqui só a coloração. Beleza? A coloração da ervilha vai ser verde ou ela vai ser amarela. Então a gente vai levar em consideração a parte rugosa, não. A gente vai levar em consideração mesmo só se ela é lisa, ou se ela é verde, ou se ela é amarela. Então, vamos lá. Então, ó, o Mendel percebeu que ele percebeu que existiam plantas que possuíam sementes amarelas e lisas, e ele percebeu que existiam plantas que tinham a semente verde e lisa. Então, o que é que o Mendel fez?
O Mendel pegou essas plantinhas aqui, né? E ele intercruzou. O que é intercruzar? Ele pegou essa planta, né? Lógico que ele não pegou essa semente, né? Ele pegou a planta adulta e cruzou com a planta que deu origem a essa semente aqui. E aí, essa geração aqui, que é a geração de plantas puras, né? Ó, aí você vai associar, ó, P de parental, P de pura, certo? O cruzamento entre duas gerações puras, nesse caso aqui, a gente vai chamar de geração parental ou geração P. Tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Se não estiver acompanhando, pede para parar agora. Então, ó, as plantinhas da geração parental, elas eram puras. Uma geração a gente vai chamar de dominante, a outra geração a gente vai chamar de recessivo, certo? Mas o Mendel, a princípio, não chamou isso aqui de dominante e recessivo, porque ele ainda não sabia, né? Ele só chamou isso aqui de semente amarela e semente verde. Aí, quando ele cruzou essas duas plantinhas aqui, né? Só nasceu plantas com a semente amarela. Aí o Mendel pensou, e agora o que é que aconteceu aqui nessa história? Então o Mendel nomeou essa geração de geração filial, certo? E a geração filial Por quê? Porque é a primeira geração depois da geração parental, certo? Então geração parental é a primeirona de todas e a geração filial ou geração F1 é a primeira geração depois da parental. Então, ó, quando ele cruzou a geração parental, ele obteve uma geração F1 que tinha apenas característica de um dos pais. Essa geração aqui, como era a mistura de duas linhagens puras, ele chamou de geração híbrida, né? De linhagem híbrida. Então, essa linhagem híbrida apresentava a característica apenas dessa daqui. Então, foi nesse momento aqui que o Mendel disse que a característica de possuir a semente amarela era dominante sobre a característica recessiva, certo? A característica verde ele chamou de recessiva, a característica amarela ele chamou de dominante. Por quê? Porque o Mendel acreditava que a cor dominante ela mandava na recessiva e que a recessiva o gene que dava característica para ela, né? A característica dela tinha tirado recesso, ele tinha tirado férias, por isso que ele não aparecia lá no híbrido. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, mas você tem que pensar com a cabeça do Mendel que viveu lá em 1800 sem nenhuma tecnologia. Então, para aquela época, esse pensamento aqui estava ok. Hoje em dia, a gente não usa mais esse pensamento, porque a gente sabe que não é bem assim que acontece. Mas a gente continua usando os termos, porque são termos consagrados. Mas saibam que não existe esse negócio de um dominar o outro ou do outro ter tirado recesso. A gente vai entender direitinho como é que acontece cada uma dessas manifestações aí. Só que o Mendel era muito curioso e ele não parou por aí. Na geração filial 1, o Mendel pensou assim: tá, muito bem. Então, se eu cruzar duas linhagens puras, eu vou ter uma linhagem híbrida que possui apenas características de um dos pais. Então, esse pai aí é dominante. Massa. E agora, o que é que eu posso fazer para ter mais conclusões sobre isso? Aí o Mendel pensou: e se eu autofecundasse essa planta híbrida aqui? O que é que ele fez? Ele pegou essa planta, cortou a parte masculina da flor, né? E ele fecundou a própria flor com a parte masculina dela. Então, ó, ele fecundou a planta com ela mesma. Então, ela teve filhos, né, dela mesma. Então, nesse momento aqui, o Mendel percebeu o quê? Que existia plantas 75% das plantas nasciam com a característica dominante e 25% nascia com a característica recessiva. Aí o Mendel ficou, caramba, e agora o que é que eu vou fazer? Como é que essa característica aqui, ela desapareceu aqui e apareceu de novo aqui? Como é que é possível uma planta não ter uma característica e seus filhos terem essa característica? Aí o Mendel ficou matutando, pensando. Aí ele chegou a algumas conclusões. Quais foram as conclusões do Mendel? Aí o Mendel começou a postular algumas ideias. O Mendel pensou assim, ó, cada característica é condicionada por um par de fatores. Por que ele pensou num par de fatores? Ora,
Se você tem um pai e uma mãe, e você sabe que você herda as características do seu pai e da sua mãe, então só pode ser um par, né? Você recebe um do seu pai e um da sua mãe. Então a característica é condicionada por um par de fatores. Ótimo, essa daí o Mendel não teve dúvidas, né? Aí ele fala mais, né? Ele fala o seguinte: indivíduos puros, que é aquela primeira linhagem lá, apresentam fatores iguais, ou seja, ele está dizendo que os fatores que condicionam a característica em indivíduos que são puros, eles vão ser iguais. Ou seja, se ele tiver característica amarela, para a cor amarela, então os dois fatores dele vão ser para amarelo. Se ele for verde, os dois fatores vão ser verdes. Ótimo, muito bem. E ele disse que os híbridos apresentam fatores diferentes. Então, o híbrido pode ter o fator para o amarelo e o fator para o verde. Aí o Mendel pensou, mas se ele tem o fator para o amarelo e para o verde, por que é que o verde não aparece quando ele está junto com o amarelo? Aí ele criou uma terceira conclusão. Quando os fatores são diferentes, apenas um deles se manifesta, certo? Então, ó, o fator amarelo, ele se manifesta e o verde não se manifesta. Por quê? Porque só se manifesta um, certo? Aí o Mendel pensou, beleza, se só um se manifesta, né? Mas por que que isso acontece? Por que que a gente tem dois fatores? Aí o Mendel falou assim, ó, cada gameta vai transportar apenas um fator para cada característica, ou seja, o pai ele vai dar um fator para aquela característica, a mãe vai dar o outro fator. Aí os dois vão juntar, né, para formar um novo indivíduo. Então aí eu vou ter o par de fatores. Mas se eu só tenho um fator no pai e um fator na mãe, não interessa para mim se ele é dominante ou recessivo dentro do gameta. Ele sempre vai ser puro, né? Os gametas sempre vão ser puros, porque só existe um fator lá dentro deles. Então, a primeira lei de Mendel também é chamada de lei do monohibridismo ou lei da pureza dos gametas, certo? Lei do monohibridismo ou lei da pureza dos gametas. Por quê? O Mendel disse que os gametas vão ser sempre puros, né? Já já a gente vai chegar, vai mostrar aqui por que é que a gente está falando, o que é que a gente está falando exatamente, né? Chegamos aqui nessa parte. Aí a gente tem alguns termos que eu tinha já mostrado para vocês naquela aula lá, né? Naqueles vídeos lá. Tem o termo gene, certo? Vou botar mais para baixo aqui, gene, o termo locus e o termo alelo, certo? Gene, locus e alelos. Então, pessoal, o gene é uma porção do DNA, certo? É uma porção do material genético que vai determinar uma característica. Olha, voltando aqui para as ervilhas. O gene pode determinar se a ervilha vai ser amarela ou o gene pode determinar se a ervilha vai ser verde. Isso é a função do gene, certo? O DNA, né? Ele vai estar guardadinho dentro de quê? Ele vai estar guardadinho dentro de um bastãozinho, né? Chamado de cromossomo, certo? Os bastãozinhos lá que estão contidos no DNA, né? O DNA está contido dentro, chamado de cromossomo. Dentro do cromossomo, a gente vai ter um local onde esse gene vai estar guardado, né? Este local que o gene ocupa, a gente vai chamar de locus. É só você lembrar. Locus, local. Local de quê? Local que o gene fica lá dentro. Massa. E nós temos os alelos. Os alelos são formas alternativas de um gene. Aí vai entrar aqui de novo lá na parte das ervilhas. O gene pode determinar a cor amarela ou ele pode determinar a cor verde, certo? Então são formas alternativas. Ou ele nasce amarelo ou ele nasce verde. Aí são alelos, certo? São formas alternativas do mesmo gene. Ambos vão determinar a cor. Só que um determina a cor verde e o outro determina a cor amarela. E os genes alelos, eles vão ocupar a mesma posição em cromossomos que são homólogos. Eita, pessoal, agora lascou, que agora apareceu um monte de nome que eu não conheço.
Pessoal, você só precisa saber que cromossomos homólogos são cromossomos iguais, certo? Toda vez que o papai e a mamãe têm um filho, um papai vai dar um cromossomo, a mamãe vai dar outro cromossomo. E esses cromossomos aí vão ser iguais. O pai vai dar um e a mãe vai dar outro, né? Então, o par é formado por cromossomos que possuem as mesmas características, certo? Só que, como a gente viu aqui, existem genes que são diferentes, né? Determinam características diferentes. Então, ó, quando tá lá dentro do. Tem aqui o espermatozoide do papai e tem aqui o óvulo da mamãe, certo? Aí lá dentro do espermatozoide do papai, a gente vai ter, ó, 23 parezinhos, aliás, 23 cromossomozinhos. No óvulo da mamãe, a gente vai ter os mesmos 23 cromossomos, que determinam as mesmas características. Então, o cromossomo 1 do papai, ele vai fazer par com o cromossomo 1 da sua mãe. O cromossomo 2 do papai vai fazer par com o cromossomo 2 da sua mãe. E assim você vai ter um par de cromossomos, um vindo do seu pai e um vindo da sua mãe. Então, esses cromossomos que fazem parte do mesmo par, a gente chama de cromossomos homólogos, certo? Agora, o cromossomo 1 do seu pai não pode fazer par com o cromossomo 4 da sua mãe. Por quê? Porque eles não têm características iguais. Então, eu digo que esses cromossomos aí são cromossomos não homólogos. Todo mundo compreendeu essa parte aí? Sim. Sim, sim. Beleza. Então, ó, os cromossomos homólogos. Peraí, alguém falou no chat. Ah, entendeu, sim. Os cromossomos homólogos podem carregar genes que são iguais, certo? Ó, ele pode carregar alelos iguais, né? Alelos que, por exemplo, poderiam determinar a cor amarela, né? Alelos que carregariam a cor amarela, é, os dois carregando, a gente vai chamar isso aqui de homozigoto dominante, certo? Os que carregam os alelos dominantes, né? Se os dois forem iguais, eu vou chamar de homozigoto dominante. Se eles carregarem os alelos recessivos, os dois tiverem alelos recessivos, a gente vai chamar isso aqui de homozigoto. E se a gente carregar o heterozigoto, um dominante e um recessivo, ou seja, são diferentes, a gente vai chamar ele de heterozigoto, certo? Então, dois dominantes iguais eu chamo de homozigoto dominante, dois recessivos iguais eu chamo de homozigoto recessivo, e um dominante e um recessivo eu vou chamar de heterozigoto. Beleza? Todo mundo compreendeu? Sim. Então, massa. Então, agora a gente vai passar para uma parte que é a parte prática dessa aula, certo? Então, a gente vai fazer aqui uma coisa que a gente chama de cruzamento teste, certo? E talvez aqui, se você tenha ficado assim um pouco em dúvida em relação ao que a gente viu agora, talvez agora isso deixe mais fácil para você entender, certo? Então vamos lá, vamos com calma. No ano passado, vocês estudaram formas de reprodução, né? Aí vocês estudaram dois tipos de divisão celular. A divisão celular por mitose e a divisão celular por meiose. Todo mundo lembra disso? Ou pelo menos lembra de ter visto esses dois nomes aqui? Lembram? E Bem eu, longe. eu, Eu é, também bem longe, eu não não tô lembro muito. lembrando, eu não tô lembrando. Mas vocês viram, né? Rapaz, é. Você está Tá. dizendo. Então, ó, nesse momento aqui, ó, essa divisão aqui não tem muita importância para a gente, certo? A que vai ter importância aqui para a gente vai ser essa aqui, ó, a meiose, certo? Então, o que é a meiose? A meiose é quando eu pego uma célula, certo? A essa célula aqui, ó, ela tem dois cromossomos, certo? Um que carrega o alelo azão e outro que carrega o alelo azinho. Aí na divisão celular, as minhas células filhas, né, elas vão ter metade do número de cromossomos da mãe, ou seja, uma vai carregar o azão e a outra vai carregar o azinho, né? Porque eu dividi ela no meio aqui, né? Fiz uma divisão celular e cada cromossomo ficou para um lado diferente.
Então, basicamente, é isso aqui que vocês têm que lembrar da meiose. Fácil demais essa parte aqui, né? Só você pegar aqui e dividir os cromossomos no meio. Então, massa. Então, vamos lá. Por que que o Mendel dizia que existe a pureza dos gametas? Lembre que a meiose, ela só ocorre para células germinativas, ou células sexuais, certo? Quais são as células sexuais? Os espermatozoides nos homens e os ovócitos nas mulheres, né? Os óvulos nas mulheres. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu vou pegar essa célula aqui, ó, tem alelos diferentes, né? Mas quando eu faço a meiose, ela vai ter só um tipo de alelo. Então, se ela só tem um, ela é pura, né? Ela não tem mistura de nada, porque ela é pura, né? Ela só tem um tipo, então não tem como eu dizer que ela é misturada, já que ela só tem um. Para ter mistura, eu preciso de pelo menos dois. Então, vamos pegar aqui aquele exemplo da ervilha, né? Então, eu vou pegar essas duas ervilhas aqui. Não sei se dá para copiar duas. Eu acho que dá para copiar sim. Deixa eu ver aqui. Caneta para baixo, meu Deus. Ó, dá para copiar sim, e aí eu jogo elas aqui. Ó. Lembrem que a gente falou que os gametas eles eram puros, né? E a gente falou que os indivíduos que são da linhagem pura também vão ter o quê, ó? Opa. Indivíduos puros apresentam fatores iguais, certo? Então, ó, indivíduos puros possuem fatores iguais. Então, ó, de forma convencional, né? Assim, não é uma regra, você não é obrigado a seguir essa regra, mas assim, fica mais bonitinho porque fica mais organizado você seguir a regra, né? De forma convencional, a gente utiliza as letras maiúsculas para determinar os dominantes, certo? E a gente usa as letras minúsculas, aliás, as letras maiúsculas para os dominantes e as minúsculas para os recessivos, certo? Então, para facilitar visualmente a forma que você vai fazer os cruzamentos, você pega aqui maiúsculo para o dominante, minúsculo para o recessivo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa ervilha amarela, ela é pura, né? Então, se ela é pura e ela tem os fatores iguais e ele sempre aparece em maior quantidade, né? Então, ele é o dominante. Então, você vai aqui, ó, Vzão, Vzão. Por quê? Eu tenho dois fatores e eles têm que ser dominantes, né? Então, maiúsculos. Por que que tá ficando assim? Torto, não gosto. Tá. Acho que ficou torto do mesmo jeito, mas tudo bem. E os recessivos também vão ter dois fatores, só que os dois fatores deles vão ser minúsculos, né? Então, o que é a pureza dos gametas? Quando essa plantinha aqui, ó, sofrer a meiose, né? Ela vai gerar dois gametas. O gameta Vzão, que veio desse daqui, e o gameta Vzão, que veio desse daqui, certo? Esse daqui vai ter o gameta Vzinho, que veio desse daqui, né? E o gameta Vzinho, que veio daquele ali. Ótimo. Então eu vou ter aqui, ó, um tipo de gameta para Vzão, um tipo de gameta para Vzinho. Aí vamos fazer estatisticamente como que seriam as combinações disso aqui. Aí tem dois métodos que a gente vai utilizar para fazer essas combinações. Eu vou ensinar os dois para você, aí você usa aquele que você se sentir mais à vontade para você fazer. O primeiro método é esse método aqui, que eu considero ele mais rápido, mas ele tem mais chance de você errar, certo? Então, ó, você vai fazer assim, ó, você vai pegar uma linha aqui, baixar esse Vzão, aí você vai dizer Vzão. Aí você vai puxar aqui e você vai dizer Vzinho. Você vai puxar esse Vzão para cá de novo e esse Vzinho para cá.
Vocês estão entendendo, ó, que eu estou combinando esse Vzão com esse Vzinho e esse Vzão com esse Vzinho? Estão compreendendo isso? Aham. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse outro Vzão aqui, ó. Esse Vzão com esse Vzinho e esse Vzão com esse Vzinho. Aí vem outra regrinha aqui, que também é bem legal que você aprende. E essa aqui, normalmente, você não pode quebrar essa regra. Porque as pessoas não vão entender o que é que você está fazendo se você quebrar essa regra. A regra é, o dominante sempre vem na frente. Ou seja, a letra maiúscula sempre vem na frente da letra minúscula. Nunca coloca a letra minúscula na frente da letra maiúscula, certo? Mesmo aqui, ó, se a gente estivesse, por exemplo, pegando aqui, ó, o Vzinho cruzando com o Vzão, né? Aí você colocaria o Vzinho depois do Vzão, mesmo que na sua linha de raciocínio ele tenha aparecido primeiro. Por ele ser o recessivo, ele sempre vai aparecer depois. Então, ó, quantos tipos de indivíduo a gente pode gerar aqui desse cruzamento? A gente pode gerar um indivíduo que é Vzão, Vzinho, dois indivíduos que é Vzão, Vzinho, três indivíduos que são Vzão, Vzinho, quatro indivíduos que são Vzão, Vzinho. Opa! Aí, ó, todo mundo só aparece do mesmo jeito, né? Com a mesma característica. Por quê? Porque todo mundo tem o mesmo genótipo. Professor, o senhor falou uma palavra aí que eu não sei o que é. Ótimo, eu explico para você o que é genótipo. Genótipo é a carga genética do indivíduo, certo? Genótipo é a carga genética. E ele vai apresentar a característica externa igual a de todos os outros, né? Então, ó, a característica externa eu vou chamar de fenótipo, certo? Fenótipo. Ó, se você enxerga, você consegue visualizar, é fenótipo. Aquilo que você não consegue visualizar, a característica que você não consegue visualizar, você chama de genótipo. Aí você sabe aquele ditado popular chamado quem vê cara não vê coração? Vou dar uma nova versão deles para vocês, para você não esquecer. Quem vê fenótipo não vê genótipo, certo? Ou seja, quem está vendo o externo não consegue ver o que está por dentro, beleza? Então, ó, por que a gente diz isso? Porque o híbrido, né? O híbrido, ele tem a mesma característica do homozigoto dominante, ou seja, o heterozigoto apresenta a mesma característica do heterozigoto, né? Então, ó, se esse heterozigoto ele é liso e amarelo, toda a sua prole, né, vai ser lisa e amarela, se ela for heterozigota para essa característica. Compreenderam ou não compreenderam? Não. Não compreenderam? A Beleza. parte do quem vê coração, quem não vê coisa lá, essa parte eu me bolei. Tá bom. Então vamos voltar aqui com calma e aí a gente vai entender. Então vamos lá. Genótipo. Quando eu falar de genótipo, eu estou falando da informação genética, certo? Da carga genética. Eu estou falando disso aqui, ó. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, ó. Isso aqui, ó. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho. Isso aqui é o genótipo, certo? Você olha para uma pessoa e você diz assim, nossa, essa pessoa é azão, azinho. Você não olha para ela e não diz isso, né? Por quê? Porque você não consegue enxergar essa característica dela, certo? Agora, você consegue olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, o cabelo da Duane é preto. Você consegue olhar e dizer isso, né? Por quê? Porque ter o cabelo preto é a manifestação de um genótipo, ou seja, a característica física. Eu consigo enxergar o fenótipo, mas eu não consigo enxergar o genótipo, certo? Compreendeu agora? Aham. Beleza. Ó, o fenótipo, ele está associado ao genótipo. O genótipo você não consegue ver, mas ele se manifesta de uma forma física. Ou seja, por exemplo, se a sua pele tem pigmentação, né? Se você tem cor na sua pele, com certeza você é uma pessoa que não é homozigota para o gene do albinismo, né?
Por quê? Porque se você é um homozigoto recessivo para albinismo, você não tem pigmentos na sua pele. Agora, se você tem pigmento, obviamente você não tem, você sabe qual é o seu genótipo. Aliás, você sabe qual não é o seu genótipo. Você sabe que você não é albino, mas você não sabe qual é a sua carga genética exata. Por quê? Porque o heterozigoto, ele manifesta a mesma característica do dominante. Ou seja, você não tem como saber, porque você pode ser dominante, mas você também pode ser heterozigoto. É por isso que eu digo, quem vê fenótipo, não vê genótipo. Você não tem como ter certeza até fazer um estudo genético do seu corpo. Compreendeu? Aham. Beleza. Então, a gente tem aqui, agora, indivíduos que são vezão, vezinho, né? Aí o que é que o Mendel fez? O Mendel pegou essa planta, essa vezão, vezinho, vamos pôr aqui, ó, a planta vezão, vezinho, vou botar o V igual eu fiz no outro para não confundir. E ele autofecundou essa planta, ou seja, ele fecundou a planta com uma planta vezão, vezinho. Então, o Mendel fez o seguinte, ele pegou e calculou as probabilidades, né? Então, ó, ele gerou quantos tipos de gametas aqui, ó? Ele gerou um gameta que era Vzão, certo? Eu vou botar nas cores que eu botei o outro para ficar igualzinho. Ele gerou um gameta Vzão e ele gerou um gameta Vzinho, né? Vou botar o círculozinho também. E ele gerou um gameta Vzinho, certo? Aqui também ele gerou um gameta Vzão e um gameta Vzinho. Todo mundo entendeu essa formação dos gametas, né? Esse Vzão veio daqui, esse Vzinho veio daqui, esse Vzão veio daqui, esse Vzinho veio daqui. Então, o Mendel, novamente, cruzou essas coisas, né? Então, quais as possibilidades de aparecer aqui, ó? Vzão, eu posso combinar com esse Vzão aqui. Esse Vzão eu posso combinar com esse Vzinho, então Vzão, Vzinho. Esse Vzinho eu posso combinar com esse Vzão, aí seria o correto eu colocar o quê? Vzinho, Vzão. Mas o dominante sempre vem na frente, então novamente Vzão, Vzinho. E esse Vzinho pode ser combinado com esse Vzinho. Então, Vzinho, Vzinho. Ó, se eu tenho uma característica dominante, duplo dominante, né? Então, o meu indivíduo aqui vai surgir amarelo, né? Porque a característica amarela é dominante. Então, esse indivíduo aqui vai ser amarelo. Esse outro indivíduo aqui, ele é Vzão, Vzinho. Então, ó, ele tem dois fatores diferentes, só que quem vai se manifestar? O dominante, o recessivo não, né? Então, ele vai ser amarelo também. O mesmo acontece com esse, porque ele é igual a esse, né? E o Vzinho, ele não tem nenhum fator dominante. Então, quem que vai aparecer? O fator recessivo. Então, é daqui que surgiu aquela proporção, né? Ó, amarelo, amarelo, amarelo e verde. Então, eu vou ter aqui, ó, 75% dos indivíduos sendo amarelos e 25% deles sendo verdes. Outra forma de representar isso é quantos recessivos tem aqui? Um recessivo a cada 4 indivíduos, ou seja, 1/4. Quantos amarelos eu tenho aqui? 3 amarelos a cada 4. 3/4 é a mesma coisa de 75%. 1/4 é a mesma coisa de 25%. Beleza? Então, é facinho, facinho isso daqui. Aí eu falei para vocês que eu ia ensinar para vocês outra forma de fazer o cruzamento teste. Essa forma aqui, ela é um pouco mais demorada, mas ela lhe dá uma segurança maior se você tiver assim, eu tô com medo de errar esse cruzamento. Porque esses cruzamentos aqui são simples, né? Mas quando a gente chegar mais na frente, a gente vai ver que tem uns cruzamentos maiores. Então pode ser que você fique com medo de fazer o cruzamento e errar. Então você vai aprender a fazer com o quê? Com o xadrez mendeliano. O
que é o xadrez mendeliano? O xadrez mendeliano, você vai encontrar na internet também o pessoal chamando de chiqueirinho mendeliano. Mas, assim, chiqueirinho parece muito vulgar, né? Assim, parece que você está fazendo coisa com porco. Não é, não gosto muito, não. Eu prefiro chamar de xadrez mendeliano. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma hashtag. Vai que é a hashtag, certo? Aí, o que é que você vai pegar? Você vai fazer o cruzamento aqui, ó, da ervilha amarela com a ervilha verde. Aí, você vai pegar aqui, colocar aqui o indivíduo que é fêmea e o indivíduo que é macho. Qual é? Vamos colocar que isso aqui é o macho e vamos colocar que isso aqui é a fêmea, certo? A plantinha fêmea. Só mesmo um exemplo bem clássico. Então, o que é que você vai fazer? O indivíduo que é macho, ele vai gerar quantos tipos de gameta? Ele vai gerar 2 tipos de gameta, que é o gameta vezão. Aliás, vai gerar um tipo de gameta, né? Que é o vezão, e vai gerar outro vezão, né? Porque ele só tem vezão. Você só dá aquilo que você tem. E a mamãe vai dar o quê? Ela vai dar um vezinho e outro vezinho. Deixa eu só colocar um pouquinho maior aqui, porque ficou muito pequenininho, né? Então, o que é que você vai fazer? Olha como esse aqui é bem mais simples de você fazer. Você vai pegar, ó, do jeito que tá um V aqui, você vai jogar esse V para essa casa aqui, ó. V. Aí, esse V não tá aqui, você vai jogar ele para essa casa aqui. Esse V não tá aqui, você vai jogar ele para essa casa, sempre nessa direção. E esse V aqui, ó, você vai jogar para essa casa aqui. O Vzinho você vai fazer descendo, né? Ó, você vai descer ele nessa casa e você vai descer ele nessa casa. Nessa daqui você vai descer ele para essa casa e vai descer ele para essa casa. Pronto, terminou. Percebem como é mais seguro de você fazer do que você fazer com esse monte de linha? Só que demora, né? Pra você ficar fazendo esse monte de quadradinho, esse monte de chiqueirinho organizadinho, fica difícil, né? Mas dá o mesmo resultado, ó. Aqui nós temos 100% de indivíduos que são Vzão, Vzinho, e aqui nós temos 100% de indivíduos que são Vzão, Vzinho. Então, funciona do mesmo jeito. Aí, vamos colocar nesse outro exemplo aqui, para você ver como também funciona. Novamente. Nossa, ficou muito torto. Aí, novamente, você bota aqui, ó, a fêmea. Essa parte aqui você pode colocar a ordem que você quiser. Você pode colocar o indivíduo que é macho aqui em cima e a fêmea aqui embaixo, ou a fêmea aqui em cima, o macho aqui embaixo, não importa. Contanto que eles estejam aqui. Aí, novamente, a gente vai colocar, né? A gente vai colocar que esse indivíduo aqui é o macho e que esse indivíduo aqui é a fêmea, certo? Então, você vai pegar quantos gametas o macho produz? Ele produz 2 tipos de gameta, né? O Vzão e o Vzinho. Vou colocar em amarelo e verde também para ficar bonitinho. O Vzão e o Vzinho. E a mamãe também vai produzir o Vzinho e o Vzão. A mesmíssima coisa. Você vai jogar o Vzão para cá e o Vzão para cá. Aí você vai jogar o Vzinho para cá e o Vzinho para cá. Você vai descer o Vzão para cá e o Vzão para cá. O Vzinho para cá e o Vzinho para cá. Aí aqui você vai só inverter a ordem, né? Porque você sabe que o Vzão sempre vem na frente. Aí você vai e coloca aqui, ó, Vzão, Vzinho. Deu o mesmíssimo resultado, né? Ó, um Vzão, Vzão, 2 Vzões, Vzinhos e um Vzinho, Vzinho. Exatamente o mesmo resultado desse daqui. Então, você pode utilizar os 2 métodos, ou o xadrez mendeliano ou esse jogo das flechinhas aqui. Beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui para não ficar muito grande a aula e vocês não terem muita informação. Mas eu quero saber se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida. Essa última parte. Essa última parte tá bem de boa mesmo, bem de boinha. Bem. Beleza, então. Ninguém tem nenhuma dúvida, né? Pessoal, parece complicado, mas não é. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro de vocês, certo? E vocês vão responder os exercícios da página 42 e 43. Aí vocês me dizem se vocês conseguiram responder direitinho ou não. Na próxima aula, a gente
trabalha em cima dessas questões. Beleza? Pessoal, ó, esse é um assunto que é muito necessário que vocês façam os exercícios. Então, não deixe de fazer os exercícios, porque senão você não vai entender o conteúdo. Esse conteúdo, ele é muito, muito preciso mesmo que você faça exercícios. Beleza? Então, não deixem de fazer essas questões. Se não temos mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar aqui a gravação. Tchau para quem está assistindo depois.